Salve, rapaziada, eu estou aqui no começo do vídeo para agradecer a todo mundo que tem se inscrevido, deixado o like e comentado, sei que são foda. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, tamo junto, vamos pra obra. Havia uma vez um jovem que se mostrava exausto após realizar tarefas físicas pesadas. Durante um ano consecutivo no reino do vazio escuro, este tocador de tambor se mostra ansioso por se juntar a um grupo, mas sua pergunta era qual? Depois de ter resistido tanto tempo no reino do vazio, não lhe restava dúvida de que descendia de algum ser muito poderoso, o que lhe daria destaque aos olhos dos grupos. Uma longa fila de homens buscando se juntar a diferentes tipos de grupos era preselecionada por cada um deles, dependendo da habilidade que possuíam. O jovem taoísta é chamado de mendigo graças à sua presença física e suas vestimentas, mas apesar disso ele quer demonstrar suas habilidades e avança na fila para fazê-lo. Ele coloca suas mãos ao redor de uma bola de cristal, a qual deveria reagir aos poderes deste rapaz. A bola de cristal reage, lançando em direção ao céu um raio de agora de branco e negro combinados. Todos os espectadores se alarmam e começam a gritar em uníssono que ele é um taoísta nato. Em seguida, todos os líderes dos grupos começam a oferecer-lhe para se juntar a eles. Quem acaba ficando com este jovem talentoso são os grupos de demônios do destino. Duas garotas tão chamativas quanto bonitas, da cintura até o pescoço, são chamadas de irmãs, e são elas que o convencem sem nenhum esforço. Logo, com um simples toque, conseguem adormecê-lo e transportá-lo para outro lugar. Ao acordar, nosso protagonista se encontra dentro de uma caverna e pergunta se aquele é o clã das irmãs. Ambas respondem que sim, se aproximando provocativamente confessando que o clã ao qual agora ele pertence é da facção de cultivo. Se aproximando mais e mais dele de maneira maluca, dizem que o cultivo é melhor em grupo. O protagonista escapa dessas duas mulheres malucas e se encosta em uma parede, gritando que o que está acontecendo não está certo. Uma das irmãs, vestida de vermelho intenso, pergunta ironicamente o que está errado, enquanto lentamente deixa cair sua blusa. A outra irmã, vestida de branco, se aproxima pelo outro lado e as duas pressionam seus seios grandes contra ele. Novamente ele foge do comportamento das garotas gritando que só está interessado em homens, apenas para que se afastem. A irmã de vermelho diz que isso seria um desperdício. Embora ele ignore o aviso e se aproxime da bochecha deste rapaz dizendo que ela seria a primeira a provar, depois disso, ela dá um tapa na bochecha do jovem e desesperadamente se afasta correndo a toda velocidade, gritando que ele deveria fazer algo e entregando-o à irmã vestida de branco. No turno da segunda irmã, ela se senta sobre ele enquanto o jovem está deitado no chão. O que parecia ser uma noite bastante louca e carinhosa acaba sendo exatamente a mesma coisa que com a irmã anterior, um pequeno beijo, e a irmã de branco também sai correndo para procurar sua irmã e assim por diante, toda a noite com um beijo de uma irmã e enquanto essa mesma se afastava, a outra entrava em ação dando-lhe um beijo e depois se afastando e mudando inúmeras vezes. O jovem taoísta se sentia ridicularizado com vergonha alheia pelos atos das duas mulheres. Sendo sincero consigo mesmo, ele se entregou a elas, mas a expectativa teve outro resultado. O jovem inato decide sair da caverna, mas não sem levar consigo uma lembrança de suas duas garotas loucas, um par de anéis que aparentemente tem um grande valor de acordo com algum livro sagrado e antigo. Nosso protagonista caminha pela floresta tranquilamente sem remorsos por abandonar essas duas garotas na caverna, quando se depara com uma bifurcação e, enquanto tenta decidir qual caminho seguir, um grandalhão aparece por trás dele, pelo menos com 3 vezes mais de sua massa muscular e um porrete com espinhos em sua mão direita. Este homem diz ao taoísta que é um assalto. O jovem concorda em entregar os anéis que acabará de obter minutos atrás, mas este homem nega com a cabeça e responde que não lhe interessam as coisas de valor, mas que preferiria fazer o seu negócio. E assim, de forma tão bizarra, a situação que nosso protagonista tem que enfrentar é sem dúvida nenhuma. Ele sai correndo pela floresta enquanto é perseguido por este homem lamentando profundamente não ter ficado na caverna recebendo os pequenos beijos dessas duas garotas. É preciso ter cuidado com o que se deseja na vida. A perseguição do grandalhão contra nosso protagonista se torna um pouco agressiva. O homem musculoso começa a bater com seu porrete em qualquer árvore que cruzar seu caminho, destruindo tudo em seu caminho. O taoísta consegue esquivar-se de cada golpe sem muita dificuldade. Depois de um tempo, a perseguição não cessa. O jovem nos informa que aproximadamente 1 hora já se passou e começa a se perguntar por que não se sente cansado depois de tanto esforço físico. Em sua mente, há um pensamento que indica que os beijos das irmãs o fortaleceram. Ou talvez seja apenas uma desculpa vaga para voltar à caverna com as duas mulheres mais bonitas que já viu em sua vida. De repente, os anéis que ele havia roubado começam a reagir, gerando um brilho intenso ao seu redor. Aparentemente, isso se deve. O portador foi fortalecido depois disso e, sentindo-se confiante, começa a revólver entre todas as suas posses, tentando descobrir o que poderia ser útil ou não neste momento para se livrar de seu perseguidor. Ele descarta coisas que aparentemente são inúteis, entre elas um pequeno frasco com um líquido cor-de-rosa que acaba estilhaçando contra a nuca desse sujeito. O taoísta, o autor da estação, lembra-se de que seu conteúdo era venenoso, e então começamos a ouvir os gritos de sofrimento deste homem grande ao ritmo dos grunhidos do inimigo do taoísta. Este último encontra um bastão de borracha um pouco flexível,
bastante duro afinal, e o utiliza para golpear a cabeça do grandalhão e deixá-lo atordoado no chão. Uma vez certificado de que ele não se levantará, decide despí-lo e vestir-se com suas próprias roupas, depois parte em direção a uma cidade próxima para se alistar como aprendiz de uma facção. 3 dias é o que ele demora para chegar à facção de King Feng, localizada perto das montanhas, com sua nova vestimenta ridícula roubada e sua aparência de criança. O guardião da facção o rejeita sem possibilidade alguma de conversa ou de permitir que ele se junte como aprendiz. Agora, nosso protagonista se pergunta como seguir com a história, mas não há problema, sempre surge uma ideia. O jovem se afasta da vista do guarda e verifica o que mais pode encontrar em seu inventário. Ele consegue tirar 2 pepitas de ouro tão brilhantes quanto o sol e se aproxima do guardião novamente, oferecendo-lhe os 2 como suborno para poder entrar no clã, que está praticamente no mesmo nível que o clã dos demônios do destino. O guardião se retira da cena, prometendo voltar em breve com o ancião para falar com o rapaz. Era o máximo que ele podia fazer por ele. Enquanto isso, uma presença se aproxima por trás dele. Uma menina se encosta nele e o saúda. É uma jovem muito bonita de olhos celestes, mas como toda mulher neste mundo, ela faz algo estranho. Esta garota começa a cheirá-lo, dizendo que ele tem um cheiro bom, então o chama de irmão mais velho e se insinua para ele. O ancião que o guardião foi buscar chega ao local e encontra a jovem de olhos celestes abraçando o taoísta. Ele a repreende por isso, dizendo que os jovens perderam o bom senso nos últimos tempos. Ele se apresenta como Xixon e se candidata ao treinamento. O ancião diz a este rapaz que ele será treinado e aceito como discípulo adicional de Qin Feng, já que não há talento nele muita força. A jovem chamada Edward cora por ele e os felicita internamente. Ele recebe uma recepção calorosa na montanha. Depois de se acomodar, ele veste sua túnica e, focando em seu treinamento de cultivo, desenrola um pergaminho de técnicas básicas e começa a meditar em silêncio. Entre seus pensamentos, surge um que nos mostra que seu planeta natal explodiu, e outro que nos mostra uma jovem muito parecida com Joar. Falando em Joar, batem na porta de sua nova casa, interrompendo seu treinamento para atender. Era para ajudar a carregar um saco de dormir e sua bagagem, com seus olhos ternos tentando convencer o cultivador a deixá-la morar com ele. O dono da casa bate a porta indicando que não há possibilidade de a menina ficar morando com ele. A senhorita Joe não desiste e continua a insistir, mesmo que tenha sido rejeitada em sua primeira tentativa. Ela bate repetidamente na porta buscando que seu irmão a reconheça e a convide para entrar. Silon apoia as costas na porta e se pergunta se valerá a pena deixar a garota entrar, embora este pensamento seja interrompido quando ela pede para que ele escute por apenas 5 segundos. Nosso protagonista confiante dá uma nova chance à garota para que ela explique suas intenções de morar com ele. Ela fica firme, olha para ele com olhos amorosos e responde que quer se mudar com ele. Ele se mostra tocado por sua expressão e tom de voz, mas responde que mesmo pedindo dessa maneira, continua sendo um rotundo não, e fecha a porta, descartando a garota mais uma vez. George fica triste e continua batendo na porta até que um rapaz mude de opinião e a abra, não aguentando mais tanto barulho e batidas. O jovem só se pergunta onde pode encontrar tampões para os ouvidos enquanto tranca a porta de sua casa. O silêncio chega do outro lado da porta, o que para o cultivador é um gol a favor, mas é claro que ele não considera o que está acontecendo do outro lado. De repente, uma lâmina atravessa sua porta, seguida por uma avó com espinhos, e como se isso não bastasse, uma chuva de socos quase destrói sua porta. São outros irmãos do grupo, que aos gritos lhe cobram por não brincar com o coração da garotinha e por não abrir a porta. Silon não teve outra opção, então agora vemos Joar sentado em sua cama cantando e brincando com seu urso de pelúcia. Ele está um pouco frustrado com o desenvolvimento de seu primeiro dia no clã, então agora está mais curioso para saber o que a pequena garota de saia azul realmente quer. Ele se aproxima dela e chama sua atenção, tirando seu urso de pelúcia e perguntando quais são suas verdadeiras intenções com ele. York coloca novamente sua expressão de maluco e pergunta por que ele não confia em seu amor à primeira vista. Embora o taoísta responda que não cairá nesses truques baratos, como fizeram todos os outros irmãos deste clã, ela se lança em seus braços, apoiando sua bochecha contra dele e mostrando seu carinho em um abraço. Podemos dizer que o protagonista fez o que qualquer um de nós teria feito, deixando a garota entrar na casa. Ela não perde tempo e encosta a cabeça no peito de Silon, dizendo que seu cheiro é incrível e confessa-lhe que ao tê-lo por perto sente como seu poder espiritual cresce. Silon informa-lhe que ele é o grande corpo imortal de Jade, um dos 36 corpos ancestrais celestiais que habitam o mundo. Isso deixa ela perplexa e, por sua vez, ele diz que ela é o corpo número 72 da estrela e a lua do demônio terrestre. Por isso, sua atração é lógica, pelo menos para ela. Isso faz sentido. Apesar disso, o protagonista se abstém de ajudar a garota e pede que ela saia de sua residência e esclareça a todos que não tem nenhum relacionamento. Ele se levanta e mostra um valioso tesouro a Silon, pedras espirituais, pílulas energéticas, armas, entre outras coisas de valor. Para ele, isso é muito mal visto, interpretando como uma espécie de suborno um tanto hipócrita. Mesmo assim, ele se arrepende poucos segundos depois de aceitar a menina como companheira de moradia. Enquanto isso, em algum lugar, 2 homens de grandes túnicas se enfrentam em um jogo de mesa. Um deles, escolhido,
é o perdedor, e o outro, de cabelos brancos, leque e atitude temerária, tenta frear o filho, que, após perder o jogo, se levanta da cadeira e se retira. O homem de cabelos brancos e leque comenta com o filho que na noite anterior o novo discípulo havia recebido a visita da senhorita em sua residência. Dito isso, o escolhido se oferece para ir buscar um novo discípulo. Aparentemente, a obtenção de novos níveis de Qi, ou também chamadas de camadas de Qi, necessárias para se tornar um taoísta especialista, tinham sido deixadas em segundo plano graças à aparição de Ajudar, que estava consumindo o tempo de Silon mais do que ele esperava. Enquanto o protagonista recolhe do chão todo o material de suborno que a menina lhe ofereceu, esta última indica 3 condições que ele deve cumprir a partir de agora. A primeira delas é que ele pode negociar, mas não se apaixonar. A segunda é que ela pode tocá-lo a qualquer momento, mas ele não pode tocá-la. E a última é que ele não pode se apaixonar nem se aproximar de outro que não seja ela. As condições são injustas o suficiente para que qualquer um as negue, mas nosso protagonista está absorto no tesouro que acabou de receber para se recusar. Depois disso, ele adiciona uma recompensa adicional, oferecendo uma nova habilidade à escolha de Yun. Ele deve escolher entre uma das seguintes. A primeira é o elemento fogo e escuridão, talvez a melhor opção, já que os engenheiros são especialistas em instabilidade, embora isso exija muitos anos e paciência para dominá-lo completamente e obter o título de mestre. A segunda é uma habilidade do atributo água e terra ao mesmo tempo, considerada de nível baixo apesar de sua utilidade. A terceira, última e menos útil, é uma habilidade ligada ao bom uso da respiração humana, não classificada em nenhum nível de complexidade nem relacionada a nenhum elemento. Silon não é nada ambicioso, mas desta vez ele escolhe as 3, apesar do aviso da menina, com uma frase célebre que diz que ele não vai morder mais do que pode mastigar. O protagonista confessa que ela contribuiu com essas habilidades graças à sua irmã do grupo Sichan, uma das mais poderosas da região. Sua irmã havia lhe dado essas habilidades. Depois disso, ele também conta que ultimamente King Feng está recebendo muitos novos discípulos, já que este grupo descobriu ruínas em uma área rural de onde esperam extrair muitas riquezas. E isso é o que atrai os novos discípulos, na ânsia e a luxúria pelo poder de obter esses tesouros. Sem perder mais tempo, a pequena irmã se senta no local e começa a meditar, convidando nosso protagonista para praticar com ela, a fim de elevar as camadas de Qi. Silon, que esconde sua verdadeira identidade do taoísta inato do restante dos irmãos e de todos os novos discípulos que podem ingressar no grupo, começa a meditar junto com ele. Com sua concentração, canaliza toda a sua energia espiritual e percebe que seu nível de Qi é de 4 cenários. Ele terá que trabalhar mais nisso. Por outro lado, a menina se sente completamente atraída pela aura que o irmão cultivador emana, o que a faz se ajoelhar e se lançar em direção a ele como se quisesse absorver poder espiritual. Ela se aproxima dos lábios do irmão, mas algo a impede de realizar qualquer outra ação que tenha em mente, e sem fazer nenhum ruído, ela se levanta e sai da residência, deixando-o meditar e elevar sua solidão. Depois do ocorrido, ela passeia pela área onde outros irmãos, os mais musculosos e fisicamente preparados do clã, estão treinando. Esses mesmos sujeitos que tinham batido a porta do cultivador anteriormente pedindo para deixar a menina entrar ficam felizes em ver a pequena e perguntam se está tudo bem, já que sua expressão não era de bons amigos. A reação de tristeza e solidão que a irmã mais nova do clã manifestava levou esses 3 homens a se dirigirem à porta do protagonista, causando um alvoroço barulhento, pedindo-lhe que saia de sua casa para acertar as contas com ele. Dentro de sua casa, Silon faz ouvidos surdos a todo o barulho vindo de fora e concentra todo o seu tempo e energia em aumentar seu Qi, já que seu objetivo é o nível 30. O taoísta inato incógnito pratica durante longos, intensos e intermináveis dias para alcançar um aumento nas camadas de Qi que ele não achava que seria possível alcançar, afastando seus pensamentos da ajudar e mantendo sua castidade. Ele conseguiu elevar-se ao nível 50 depois de uma semana inteira de reclusão. Decidindo sair para dar um passeio pela área como recreação, ele se depara com os 3 irmãos fisicamente impressionantes esperando a poucos metros da porta de sua casa. Ao chegar em sua casa, o primeiro se levanta gritando, mencionando que havia ofendido a pequena irmã, e se lança tentando aceitar um golpe contra esse cara, mas este consegue detê-lo apenas com um tapa. O corpo do outro cara é arremessado contra uma rocha, enterrando-se nela sem possibilidade alguma de continuar lutando. Os outros 2 irmãos, após presenciarem essa cena, preferem não se lançar contra o poderoso aprendiz e tentam resolver as coisas conversando com ele. Como as coisas deveriam ser, uma voz se apresenta no local. Era o ancião que havia recebido o aprendiz uma semana atrás. Ele estava extremamente surpreso com o avanço em tão pouco tempo desse cara, se perguntando se era realmente possível, já que ele está na metade da tampa chamada Gunxingspring. O ancião pede um relatório aos presentes explicando o que ocorreu no local. Ambos os grandalhões acusam imediatamente o novo cara de ter agredido o alarmante Nomu, que está enterrado contra uma rocha a metros do lugar. Johnny se justifica, respondendo que nunca foi sua intenção machucar ninguém. Em vez disso, foi o irmão Mu quem primeiro não só tentou provocá-lo, mas o atacou diretamente. Ele também explica que agiu em legítima defesa ao tentar afastá-lo com um empurrão, sem saber que seu nível de Qi seria tão alto a ponto de causar tal atrocidade. O ancião termina acreditando no discípulo mais recente,
unido ao clã, chama os dois fortachões de mentirosos, decidindo retirar as provisões e direcioná-las diretamente para John. O protagonista se recusa a receber e pede ao ancião que esse castigo não seja aplicado, pois só causaria problemas na relação com o resto dos discípulos do clã, mas não consegue fazê-lo mudar de ideia. Finalmente, quem saiu inocente dessa briga se retira da cena, procurando um lugar melhor para meditar, longe dos fortachões, que o ameaçam com uma surra e, ao mesmo tempo, o convidam para uma luta limpa na arena. Mas ele se afasta, ignorando os possíveis problemas que poderiam surgir. Desde longe, atrás de uma árvore, o ancião julga o novo aprendiz como estranho e poderoso. Qual será sua verdadeira aura, já que não pôde percebê-la quando o conheceu, mas mesmo assim o deixou entrar no clã? Passados alguns dias, vemos Shibi-Yang, que agora reside em uma pequena vila temporariamente para continuar cultivando seu Ki e elevando ainda mais seu nível, que atualmente está em 72, mas que não podia aumentar mais por algum motivo. É hora de retornar a Qinfeng, mas antes sempre há tempo para mais problemas, pelo menos na vida desse cara, e é assim que ele caminha tranquilamente. Um sujeito de túnica violeta esbarra nele intencionalmente. Ele pede desculpas e continua seu caminho, mas o homem vestido de violeta não o deixa ir como se nada tivesse acontecido. Esses sujeitos são nada menos que os terríveis irmãos do clã imortal Púrpura, Sichan, que foram mencionados anteriormente por Chuva em uma de suas conversas. Um irmão Púrpura diz para ele segui-los, para não escapar, e desfere um golpe direto em seu pescoço. Nosso protagonista o para com extrema facilidade, demonstrando que seu treinamento tem dado resultados. Os imortais de Púrpura fazem comentários irônicos sobre sua força e pedem para que entregue sua armadura corporal, mas não porque não queria entregá-la, mas porque não tinha ideia do que eles estavam falando. Esses sujeitos finalmente pedem para Xiang tirar suas roupas, e depois disso, entregar seu anel de armazenamento para que eles o revistem e entendam com quem estão se metendo realmente. Os homens vestidos de púrpura não mudam de ideia depois de revisar o anel de armazenamento. Para piorar a sorte de nosso protagonista, continuam ameaçando-o de morte. Ele não estava certo do porquê de tantas ameaças, mas estava certo de que precisava evitar uma briga com esses caras, já que ainda não era poderoso o suficiente para enfrentá-los em combate. John confessa que pertence ao clã dos demônios do destino, como se essas tivessem sido palavras mágicas. Os três homens púrpura mudam suas expressões repentinamente, agora parecem arrependidos de terem se pronunciado contra ele. Para convencê-los, mostra-lhes um pequeno frasco com uma substância e ameaça usá-la contra eles, embora nenhum saiba os resultados que poderia trazer esse pequeno objeto. Eles dizem que perdoarão sua vida apenas dessa vez e se retiram da cena, sentindo medo daquilo que mencionaram. Protagonista tosse e cospe sangue em sua palma direita, perdendo assim o estado de calma que tinha conseguido segundos atrás ao se livrar dos irmãos do clã imortal Púrpura. Ao ver a palma da sua mão, decide que é melhor momento para voltar a Qinfeng e parar de chamar a atenção das pessoas ao seu redor. Ao retornar à vila, o misterioso homem com leque que conhecemos em capítulos anteriores se apresenta ao taoísta com uma atitude séria e cortante, obrigando-o a ficar longe da pequena chuva. Essa situação chama poderosamente a atenção do protagonista, que se pergunta se esse homem foi quem encomendou aos vestidos de violeta que o atacassem alguns momentos antes. Há pouco tempo, o homem do leque lançou um ataque devastador que acabou cortando uma árvore ao meio. Suas intenções foram claras, em intimidar o cultivador. Este último perguntou qual era o problema com ele, já que nem sequer se conheciam. Mais uma vez, o ancião apareceu no local no momento exato para interromper outra briga entre discípulos. Desta vez, o homem do leque, a quem daremos o nome de Carlos, dado que este nome tem tido algumas dificuldades na tradução, chamou o ancião pelo nome Sanlao e disse que não havia nenhuma briga entre eles. Em vez disso, o jovem cultivador Shi já havia pedido conselhos para se defender eficazmente em combates futuros. Sanlao fixou seus olhos no protagonista em busca de uma resposta e, para sua surpresa, obteve exatamente a mesma resposta que Carlos havia fornecido anteriormente, mas acrescentou algo mais para dar um tom dramático à situação. Carlos se prontificou a enfrentar uma batalha real no ringue do clã. Carlos aceitou, pois acredita que os verdadeiros combates são os que moldam os discípulos, enquanto o ancião acredita que isso não acabará bem para o taoísta. Chega o dia do combate e as pessoas se reúnem ao redor da plataforma. Todos os murmúrios indicam que o novo discípulo está louco ao desafiar Carlos para um combate real, com pouco poder de cultivo e que, entre a multidão, uma silhueta feminina abre caminho até a primeira fila. Ao ouvir os comentários dos espectadores e os nomes dos participantes do combate, ela se sente alarmada. Ao chegar à primeira fila, ela cumprimenta Shi e pede que ele não lute, pois não é aconselhável fazê-lo contra Carlos. Ele ignora sua recomendação e pede que ela não se intrometa em seus assuntos. A jovem mais atraente do clã não desiste. Ao perceber que não pode raciocinar com o garoto, se dirige ao lado do ringue, onde Carlos estava pronto para começar o evento. A garota diz a Carlos que ele deve se conter, ou poderia machucar o jovem taoísta na frente de todos os espectadores, o que lhe traria complicações futuras. Ela oferece a ele uma pequena poção que lhe daria esse poder de autocontrole. Sanlao apresenta as regras da competição, que são apenas duas, tão fáceis de lembrar quanto de aplicar. Eles só podem usar seu nível de poder permitido e não pode haver morte acidental. Após isso,
ele convida ambos os competidores a mostrarem mais de sua força. Carlos está completamente confiante e irritado com seus comentários em relação ao nosso protagonista. Permitindo que Shijon lance o primeiro ataque, ele o recebe com prazer. O jovem obedece ao homem, que se vangloria de estar no meio do caminho para entrar nas fileiras do Reino Celestial. Ele aceita um golpe certeiro no rosto de Carlos, que cai de costas contra a extremidade do ringue, sangrando. Shijon é proclamado vencedor do combate. Carlos inventa desculpas para opacar a incontestável vitória de seu rival. O ancião ordena que se cale, pois o combate terminou, mas o participante vencedor dá outra chance ao homem do leque. Carlos sorri e lança 2 punhos concentrados em direção ao seu oponente, que desta vez são mais difíceis de esquivar, mas ainda assim não causam grandes problemas ao protagonista, que intimida seu rival indicando que seu nível de poder é de 72, deixando Carlos chocado com essa confissão, já que o seu é de 40. O combate parece que continuará por mais um tempo, mas o homem de túnica púrpura já não sente o mesmo desejo de derrotar seu rival como antes, e começa a achá-lo atraente. George está satisfeito, sua poção começa a fazer efeito. Agora Carlos está focado em capturar seu oponente, perseguindo-o em cada canto do ringue. John acha isso extremamente estranho, mas não tem muito tempo para analisar e corre para não ser pego por esse abraço indesejado de seu rival. O jovem taoísta interpreta a situação como se Carlos estivesse usando certas habilidades ou armas proibidas para esse combate. Portanto, ele faz o mesmo e apresenta ao público a arma que havia usado anteriormente contra o homem musculoso, o famoso bastão vibrador que havia obtido das irmãs loucas do clã dos demônios do destino, enquanto cobre os olhos com a mão em sinal de vergonha, e as garotas aproveitam essa parte do mangá. Ele golpeia repetidamente Carlos, que está caído no chão, apenas observando com um rosto de adoração. Finalmente, o ancião do clã, referido a essa briga tão tola, declara Shijon como vencedor definitivo, e ele aceita os aplausos e felicitações dos espectadores. Ele pega o cabelo da garota e a leva diretamente para seu quarto para conversar com ela. A menina se deita na cama, esperando receber um prêmio do taoísta em troca de tê-lo ajudado a vencer a batalha, mas ele obviamente não tem planos de agradecê-la de forma alguma. Em vez disso, questiona suas ações, deixando claro que ele poderia ter vencido a batalha sem sua ajuda. Isso não a deixa muito feliz e ela prefere esquecer rapidamente para não cair em tristeza e não oferecer mais presentes a ele, já que ele os rejeita. Ela agora se sente ofendida. Então enquanto o cultivador fala sobre as ruínas recentemente descobertas por Qin Feng e como treinar lá sem ser detectado, correr riscos do Kansin lança um cordão vermelho no protagonista, o qual o deixa amarrado de pés e mãos, impossibilitando qualquer classe de movimento. Silon, manietado, repreende a menina, já que quem deveria estar nesse estado seria ela, o qual perdeu o controle na última meditação. Mas John não presta atenção ao seu reclamo, apenas está atento à retaguarda deste rapaz, com John montado em suas costas. A meditação começa, ou pelo menos é o que se dá a entender, e tão rápido quanto começa, termina. George se retira do lugar, curioso com seus próprios sentimentos, que sempre lhe dizem que ele deve conhecer mais a fundo o jovem taoísta. O homem que jaz no chão, pisoteado com cordas vermelhas, se desata facilmente, graças a uma das cordas que se afrouxou com seu movimento, típico de qualquer história. Um pouco queixoso, entende que seu treinamento está novamente atrasado graças ao comportamento desta menina, e o momento em que se cruzar com os discípulos do clã púrpura imortal terá muitos problemas para enfrentá-los. Por isso, deve treinar mais e mais para isso, tentando controlar o poder do raio, o segundo que recomendou no dia em que fez as entregas das habilidades que sua irmã lhe havia dado a ela. Silon começa a praticar a invocação de um raio uma outra vez, mas sem sucesso. Aparentemente, a jovem estava certa quanto a esta runa. Dominar esta habilidade era extremamente complicado. Após longas horas de insistência, um avanço importante é alcançado pelo discípulo. O céu celeste e seu aliado se tornam de um azul escuro intenso e um relâmpago seguido de um trovão ilumina por um breve segundo o firmamento. Uma risada corre por todo lugar, buscando o taoísta que invocou aquele raio, talvez por engano, mas ao chegar à zona de impacto, se desmancha de risos. Silon agora está calvo, já que sua habilidade limitada no controle do trovão gerou um alto ataque direto em seu cabelo, que desapareceu devido à descarga elétrica. A jovem oferece uma loção para o crescimento do cabelo da noite para o dia, e já havia crescido XD. Nosso protagonista aceita de bom grado e a utiliza sem hesitar naquela mesma noite, embora os resultados talvez não estejam à altura das expectativas. No dia seguinte, pássaros cantando, céu claro e uma temperatura ideal para um passeio matinal. O protagonista sai de casa disposto a cumprir alguma missão do clã para poder treinar de forma segura e aumentar seu poder. No entanto, algo o incomoda. Ele percebe que todos ao seu redor o olham e admiram terrivelmente, até os próprios homens sentem mais vontade de falar com ele e os notam tanto mais afetivos do que o normal. Mais tarde, ele arruma o cabelo, que cresceu até a altura da cintura, fazendo parecer uma bela garota. E esta é a explicação para o comportamento das outras pessoas do clã XD. No dia seguinte, podemos
Podemos vê-lo já com o cabelo curto e sem necessidade de passar vergonha. Silon descansa em uma floresta enquanto reflete sobre sua nova missão do clã, que é lutar contra os bandidos que supostamente estariam perdidos naquele local, mas não há uma localização exata deles. De repente, gritos de socorro seguidos de um homem são ouvidos cada vez mais perto. Uma figura feminina de cabelo rosa e corpo esbelto é perseguida por homens que aparentemente não têm boas intenções. A mulher de cabelo rosa enterra o rosto no peito do nosso protagonista, chamando pelo seu nome e implorando por sua ajuda. Silon nega conhecê-la e entrega os ninjas que a perseguem, buscando evitar outro conflito em sua vida. Os ninjas não acreditam na palavra do rapaz e se preparam para atacar ambos ao mesmo tempo. O taoísta tenta frear o ataque fazendo-os acreditar que ambos pertencem ao clã de Xixamen, casualmente, por obra do destino. Os tipos pertencem ao mesmo clã e dizem não conhecê-lo, o que desbarata instantaneamente o plano de engano de nosso protagonista, e mais cedo do que tarde já se vê esquivando ataques de ninjas XD. Apesar de ter tentado evitar a briga, novamente vemos Silon lutando, não contra um, mas contra 5 inimigos ao mesmo tempo. Mas seu treinamento e descendência fazem com que suas táticas de combate sejam tão eficazes quanto divertidas, pelo menos para nós. Utilizando bastante King, ele gera uma plataforma de vento que o ajuda a dar um grande salto pelos ares, esquivando-se de todos os ataques de seus inimigos. Uma vez longe o suficiente, ele lança uma chuva de substância suficiente para deixá-los fora de combate, mais longe do sofrimento por agressões físicas. Aproveitando um pouco do ambiente ao seu redor, o estado dessa substância fez efeito em 4 dos 5 ninjas. Seu líder diz ter entrado no mundo celestial e, por isso, por seu nível de treinamento, as poções não servirão contra ele. Ele planeja lançar o ataque contra nosso protagonista, mas este último lhe pede que por favor reflita e concorde em conversar um momento com ele. O ninja confuso aceita as condições pactuadas, que eram que nosso protagonista liberte seus inimigos do estado alterado, para assim acabar com a ridicularização. Em troca, ele poderia se retirar são e salvo. Embora deixando a garota de cabelo rosa à sua sorte, Silon aceita sem problemas, mas enquanto as condições eram propostas por uma parte, e por outra a misteriosa jovem se encarregava dos 4 ninjas em estado alterado, cravando 4 agulhas douradas em suas cabeças ou gargantas para terminar com suas vidas. O líder ninja considera isso uma traição e interpreta que desde o primeiro momento, esses dois tinham algo planejado para acabar com eles. Obviamente, isso o enfurece e faz com que lance ataques repetidos com a lâmina que portava em sua mão contra nosso protagonista, que ficou com pouca tecnologia e momentaneamente só pode escapar das violentas manobras inimigas ao se ver encurralado. O inimigo pede ajuda à jovem que aparentemente desapareceu, deixando-os sozinhos nesta luta. Mais uma vez, a batalha continua com um golpe de sabre, impactando a coluna do cultivador de baixo nível, ou pelo menos foi assim que o líder da criança o chamou antes de se retirar, deixando nosso protagonista caído e gravemente ferido. A perseguição continua, alcançando a mulher de cabelos rosados e atacando-a da mesma forma que antes. O ninja alto observa enquanto cobre o rosto da garota, cortando e revelando seu rosto, provocando exclamações de aprovação dele. Este sujeito estava disposto a fazer a garota sofrer da cabeça aos pés, mas uma sombra atrás dele o obriga a parar, o que possivelmente teria sido bastante irritante, por assim dizer. É claro que não vou dizer essa palavra. Era Shilon quem ameaçava o ninja, dizendo que se ele tentasse se mover, o inimigo, desconcertado pela aparição repentina de quem deveria estar do outro lado, depois de receber uma série de ataques fulminantes, perguntou como diabos ele conseguiu sobreviver à sua técnica de 800.000 cortes e estar são e salvo para contar. O sobrevivente, nosso querido protagonista, que não oferece informações sobre como conseguiu tal façanha, mas, em vez disso, podemos examinar sua mente, onde há uma vaga lembrança de uma das noites anteriores, quando meditava junto com Yuiuir. Naquela noite, enquanto ele estava concentrado na cultivação de Suki, a garota deixou um amuleto protetor para ele que, se necessário, ele deveria usar. Isso mudaria sua vida pelo menos uma vez. E assim foi. O ninja, ainda surpreso, esperando de joelhos, começa a tossir, cuspindo sangue e cai no chão inerte e sem vida. O protagonista se surpreende, pois não havia motivo para sua morte ser tão repentina. Então, ele opta por examiná-lo para se certificar de que não está fingindo estar morto para realizar outro movimento que poderia causar-lhe danos graves. Enquanto isso, a jovem de cabelos rosados vê a oportunidade de atacar o taoísta, que ainda não tinha claro se estava de seu lado ou não. Assim, cautelosamente e sem fazer barulho, ela pega um talismã escondido em sua cintura e tenta lançar-se contra o poderoso cultivador, tentando acabar com ele, como fez com o líder ninja minutos atrás. Shilon, usando muita de sua experiência e estando muito atento a tudo ao seu redor, com muita sabedoria, impede que o talismã atinja seu alvo, lançando rapidamente uma bola de energia espiritual contra ele após essa ação defensiva. Ele parece muito irritado com a garota após essa ação defensiva. A garota percebe que seu humor mudou de repente e não pede desculpas, pois sabe que não receberá. Então, estrategicamente, ela decide fazer um aviso ao rapaz, compartilhando com ele que o grupo dos Imortais Púrpuras está indo na direção deles naquele momento e que devem sair dali o mais rápido possível. Claro, o problema aqui é que Sion mentiu para os ninjas dizendo que pertencia ao clã Este,
mas a realidade era outra. O rosto de Protease revelando que ele não pertence a esse clã. A jovem, decepcionada, tenta obter informações sobre a que grupo ele pertence, já que isso poderia ser útil para se defender daqueles que os estavam atacando. Shimon diz que isso não é tão importante e deixa claro que desde o início ele se mostrou como um nômade normal e que o acaso ou o destino os colocou em seu caminho. Por isso, ele não será responsável pelo que possa acontecer com a garota dali em diante. A jovem de cabelos rosados interpreta que o taoísta a submeterá a muitos danos, graças a tê-lo atacado ou pelo menos ter tido a intenção de fazer isso com seu talismã. Então, ela pergunta se ele a deixará livre. Ele, com uma expressão sombria e sem palavras, responde sua pergunta com um cruel silêncio. A garota diz a ele que se ele pensar em tirar sua vida, que o faça logo e de uma vez por todas, pois não teme a morte e está pronta para enfrentá-la. E se esse for seu destino, a outra opção seria que o rapaz lhe perdoasse a vida, mas em troca disso, ele poderia fazer o que quisesse com ela. A segunda opção é mais atraente para o nosso protagonista e talvez também para nossa conveniência visual. Agora ela se aproxima com intenções mais ousadas. A garota começa a gritar, implorando para que ele não a toque, que não se aproxime dela, que ela o matará, que se ele fizer algo que ela não queira, ela tirará a própria vida, mas não sem antes tirar a dele. Ela até confessa que apenas as mulheres atraem, qualquer desculpa é válida naquele momento. Enquanto Shilon suporta os gritos desnecessários da mulher, ele forma uma imagem sobre a garota de cabelos rosados, acreditando que seu status pode ser de suma importância, pois anteriormente ela havia sido capaz de criar uma arma praticamente do nada e eliminar 4 ninjas quase sem hesitação. Matar essa garota poderia causar muitos mais problemas e com certeza seriam mais graves do que os que já estavam enfrentando. Essa garota era uma presa desejada pelos clãs de alto escalão e ser ele quem a matasse automaticamente o tornaria alvo desses grupos. Por isso, ele decide deixá-la livre a um custo, desde que ela prometa guardar o segredo do que aconteceu há instantes atrás. Se ela revelasse sua identidade de taoísta e o rapaz fosse capturado e estudado, eles saberiam que ele era descendente de uma das famílias mais poderosas da história do cultivo de Aqui. A garota de rosa promete guardar o segredo realizando um juramento celestial. Isso se realiza oferecendo seu sangue como prova, portanto faz um corte em seu dedo indicador intencionalmente para sangrar e automaticamente o fluxo avermelhado que brota da ponta do seu dedo começa a se elevar até o céu, lentamente, um pouco desagradável, mas é um juramento afinal e isso é o que ele buscava desde o início. O último agradece por manter em segredo o que aconteceu e sugere que ela deveria curar as feridas ocasionadas em batalha. Apesar de a mulher se recusar, o taoísta se aproxima dela. A garota não reage da mesma forma que anteriormente. Desta vez a aprendizagem se aproxima dela, mas não com as mesmas intenções que anteriormente. Nota certa paz e tranquilidade nele. Nota uma energia positiva. Se ele se apega a ela e abraça pela cintura e com uma mão na retaguarda, possivelmente o pior pecado do protagonista até o momento, então ele eleva um pouco. A aura curativa do taoísta começa a fazer efeito e as feridas da jovem começam a se fechar. O coração da garota acelera como nunca havia ocorrido antes. Ela sente algo bom em seu corpo, sente calor como vitalidade. Até poderíamos dizer que agora se sente atraída pelos homens, deixando de lado as mulheres. O garoto indefinidamente tinha algo especial, mas essa sensação se acaba pouco tempo depois de começar. O rapaz adormece em seus braços. Depois de um tempo, o protagonista acorda todo, preguiçoso, apoiado na perna da garota de cabelo rosa. A jovem tinha permanecido ao seu lado cuidando dele no bosque dos possíveis perigos. Ele se levanta, olha para sua companheira e, com um sorriso desenhado no rosto, inicia sua despedida para se retirar do local. Ela segura sua mão e pede que, por favor, a abrace mais uma vez. O taoísta a chama de aproveitadora e viciada em seu poder espiritual, mas seu verdadeiro nome é Laupin ou para ela Bin. Ela está extremamente interessada em voltar a estar em contato com ele, já que Laura que se despede é algo que aparentemente a todas as garotas deste grupo parece satisfatório. Desde as irmãs demônios a pequena Yuri e agora Pink, uma estranha da floresta, a realidade é que o protagonista não se interessa tanto pelas mulheres. Ele fez um voto de castidade sua única meta, seu nível de Aqui, treinando de todas as maneiras possíveis para alcançar níveis superiores e inalcançáveis de energia espiritual, honrando seus antepassados. Ele nos presenteia com um abraço a mais. Em troca, pede uma recompensa por tê-la salvo de seus captores e por tê-la curado de suas feridas. Ela não tem nada material para lhe oferecer, mas, em vez disso, tem informações. Compartilha com ele a localização de uma caverna próxima onde possivelmente, no seu interior, haja algo valioso. Alta Vista parece gostar do que ouve, já que é um ambicioso dos tesouros. Então propõe que juntos caminhem em direção à misteriosa caverna. A caverna secreta não estava tão longe. A poucos minutos de caminhada juntos eles encontram o local. Ao chegar, Lon explica que há 3 padrões espirituais que cobrem essa caverna com um selo místico. Ela conseguiu decifrar 2 deles e que, atrás da cascata que podíamos observar cruzando um pequeno lago, estava a caverna com o último selo místico, bloqueando a passagem. Agora era a vez do taoísta tentar descobrir o padrão e entrar na caverna em busca de relíquias e tesouros para armazenar em seu anel. Se Jones entra no lago sem medo algum, medindo a profundidade do mesmo com suas longas pernas, ele chega apenas aos joelhos. Não há perigo. Então avança até a caverna, que está atrás da pequena cascata. A entrada da caverna emite um brilho verde intenso, com um símbolo que até o momento, Bin não tinha conseguido decifrar qual era a sua utilidade ou finalidade, pelo qual ele estava lá.
O taoísta, com atitude decidida e como se soubesse o que fazer diante da situação, pega seu anel, com o qual aparentemente é capaz de fazer aparecer qualquer coisa que lhe seja útil no momento certo, algo assim como a bolsa de Hermione em Harry Potter, e neste caso ele saca uma espada longa e afiada. Ele a segura firmemente pelo cabo e a crava contra a marca verde da caverna com todas as forças. Eles se surpreendem com este movimento, o qual ela jamais teria imaginado que seria a chave para conseguir acesso à caverna. Uma runa verde é emitida pela cascata e capturada pelo nosso protagonista, uma nova habilidade para dominar em seu longo caminho de cultivo de Aqui, mas para isso ele teria tempo mais adiante. A Pelirrosa fica totalmente encantada com esta demonstração e, sem medir palavras alguma, oferece John que se una ao grupo de alquimistas de Xuanqi, um dos 3 mais poderosos da área. Ela prometeu falar com seu mestre para que o aceite como discípulo interno imediatamente. Bem, não queria deixar passar este jovem cultivador capaz de manipular o corpo imortal de Jade. Seria de suma utilidade para seu clã e para seus planos, que ainda não havia revelado. O protagonista faz ouvidos moucos ao convite da garota, com seu silêncio característico, para não negar e parecer cortante. Depois se aproxima dela, pedindo-lhe uma pílula para respirar debaixo d'água, já que agora a caverna submarina estava aberta e eles precisavam inspecioná-la, mas para isso tinham que nadar alguns metros. Imersos no lago em que ela estava nadando neste momento, ela sem dúvida concorda em compartilhar as pílulas solicitadas, e ambos mergulham e nadam para investigar esta caverna. Ao chegar à porta e atravessá-la, encontram-se com uma figura encapuzada de preto de costas, tão misteriosa quanto aterrorizante. Companheira Vince se aproximam do encapuzado e alertam por qualquer traço que possa existir. Depois de se encontrarem suficientemente próximos, eles o cercam e se deparam com uma surpresa bastante desconfortável. A figura não é mais do que um esqueleto de algum aventureiro falecido há anos atrás. Mas não é qualquer esqueleto comum, os ossos estão negros. O pó da sala subaquática não poderia gerar esse tom. De fato, a umidade teria que ter gerado outro efeito nos ossos. Ela explica que isso se deve ao fato de a pessoa ter consumido algum veneno do grupo das bruxas de Nansha. Não há outra explicação. Ou talvez sim. As meninas notam que um pequeno círculo vermelho está preso ao externo daquele que em algum momento foi uma pessoa como eles. Ela pega esse círculo do tamanho de um doce e, após inspecioná-lo por um momento, explica que se trata de uma pseudopílula, também chamada de pílula de procedência duvidosa. E isso é o que aparentemente acabou com este sujeito. Shilon não está certo de entender o funcionamento da pílula, mas eles têm certeza de que o grupo era o único que conhecia essa pseudopílula e teria a maldade necessária para acabar com alguém dessa maneira tão cruel, o que os deixava como principais suspeitos. Pink decide levar a pílula para dar ao seu mestre e assim poder ingressar no Reino Dan, onde não seria possível a entrada sem ela, um recado que seu mestre anciano havia solicitado há algum tempo atrás. Tudo isso parece muito confuso para Silon, que ignora a conversa, ajoelha-se e junta as mãos para agradecer aos seus ancestrais por terem lhe dado uma relíquia tão importante quanto o corpo imortal de Jade. Bimbo observa como ele agradece aos seus antepassados e entende, pela tradição e pelos objetos que ele carrega em seu anel de armazenamento, que o rapaz é um alquimista, mas essa ideia é descartada quando ele começa a coletar absolutamente tudo ao seu redor, desde velhos livros empoeirados na biblioteca até os ossos negros do humano que estão ali há quanto tempo. Tudo que o taoísta vê, ele guarda em seu anel de armazenamento sem economizar espaço e sem nem mesmo se importar com a utilidade de algum objeto que guarda. A menina de cabelos rosa interrompe a coleta de objetos, avisando que é hora de ir para as ruínas de King Feng e que seria melhor guardar espaço no anel para possíveis tesouros de muito mais valor que possam ser encontrados lá. Silon responde que não se preocupa com isso, já que de qualquer forma não irá às ruínas, pois considera perigoso para sua vida. No entanto, essa opinião muda quando Bing avisa que apenas pessoas abaixo do nível celestial podem entrar nas ruínas para fazer o protagonista se sente tentado com isso, o que significa que aqueles que entrarão nas ruínas não seriam uma grande preocupação para ele, caso precise lutar contra esse tipo de cultivador. Silon comunica à sua companheira que irá às ruínas, mas antes de poder entrar, precisa descobrir como fazer isso e encontrar a pessoa certa para perguntar. Zhou Juer é indicado como essa pessoa. Depois disso, ambos se separam e seguem caminhos diferentes. Enquanto isso, no clã King Feng, a cada dia que passa, mais e mais discípulos começam seu caminho no cultivo, mas o que nenhum deles sabe é que estão sendo observados por 3 mulheres irmãs de outro clã, que estão procurando um jovem taoísta em particular. Do alto de uma montanha próxima, as irmãs do grupo dos Demônios do Destino observam ameaçadoramente o clã King Feng. As irmãs recém-chegadas à vila descem para se misturar com o resto dos aprendizes, sem se importar com as consequências que essa ação invasiva possa ter, enquanto caminham, buscando alguém em particular e sem se importar muito com os olhares curiosos e loucos dos homens do clã. A irmã vestida de vermelho, que já conhecemos de antes na caverna, aquela mesma que incomodava Shilon tentando absorver todo o seu poder espiritual, reclama da lentidão na busca de seu objetivo, juntamente com sua irmã vestida de branco, sua acompanhante naquela noite na caverna. Elas insinuam questionar a autoridade da terceira irmã. As queixas chegam aos ouvidos da mulher que até agora era desconhecida. Ela se vira impaciente e irritada ao mesmo tempo para a mulher vestida de azul, que aparentemente tem um cargo mais alto que as outras 2 irmãs, então podemos chamá-la de chefe. Ela as convida a sair do local, pois
pois não quer vê-las por enquanto, já que suas queixas a incomodam e, de qualquer forma, sua presença não é útil se o que vão fazer é ser negativas em relação ao plano de busca. Ambas as irmãs se retiram da área, flutuando graças ao seu nível de cultivo, prometendo que se virem a pessoa que estão procurando, avisarão imediatamente a sua chefe. Quando ambas estão longe o suficiente, a jovem de azul convoca um espião de seu próprio clã para vigiar os movimentos das irmãs de branco e vermelho, já que não confia nelas. Uma vez que as peças estão no lugar, uma pequena figura corre na direção da chefe de azul. Trata-se de uma menina bonita e sorridente, muito parecida com a líder das 3 recém-chegadas ao clã King Feng. A menina se lança sobre ela, gritando, irmã, AB, raçando-a com força e agradecendo por ela estar visitando o seu clã. Era Edward, a amiga e companheira de moradia de nosso protagonista, que neste momento estava a caminho de casa, buscando a informação necessária para entrar nas ruínas, mas ao mesmo tempo uma poderosa líder do clã dos demônios do destino aguardava dentro de seu próprio clã. Mas quais eram as intenções desta mulher?